vamos ter, gente, todas as terças-feiras, um profissional lá do Severino Lopes falando sobre saúde mental. E é muito bacana a gente poder fazer isso nesse mês de setembro, porque a gente quer, antes de tudo, chamar a atenção para as questões de saúde mental, que não acontecem só em setembro, acontece um ano inteiro. Por isso que a primeira pergunta é, sem dúvida, quais as razões, os motivos para existir o Setembro Amarelo? Na verdade, a gente pode utilizar aquele chavão do Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Então, o que a gente quer? Informar, conscientizar, trazer à luz da sociedade esse tema de saúde mental na sua prevenção para o suicídio, na sua prevenção para evitar sofrimentos, que é um tema estigmatizante, né? Não só o suicídio, mas tudo do espectro da saúde mental, porque historicamente a psiquiatria, que é a especialidade médica que cuida dos transtornos mentais, era visto séculos passados, até pouco tempo, como o médico que trata a loucura, né? Então as pessoas claramente se afastavam desse tema, e é um transtorno que realmente prejudica todo o funcionamento do ser humano na sua que tem de mais nobre, né? Tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que fala que, por exemplo, a depressão, que é um dos transtornos mentais, tem vários tipos de depressão, várias formas. É a doença que vai evitar o maior ascensão social das pessoas, que vai, ao você entrar dentro de um projeto de trabalho, vai prejudicar o seu funcionamento, e vai também, em alguns aspectos, se for muito precoce, vai evitar que você inicie o processo de inserção no trabalho. Quer dizer, é uma doença extremamente agressiva no funcionamento social, no funcionamento daquilo que é nobre do ser humano, a interação entre as pessoas, a interação no trabalho. Então, a doença, ela evita que você entre. Se entra, você tem dificuldade de ascender socialmente dentro do seu nível de intelectual, né? Claro, né? E muitas delas vai evitar que você progrida. Quantos na fila da Previdência Social não existe por causa de depressão, de graves ansiedade, de quadros de fobia, sem contar a drogadição, que é, nos últimos 30 anos, uma epidemia de saúde pública. Então, que muitas vezes tem em comorbidade com esses transtornos mentais, que são seculares. Pois é. Né? Então, esse mês de Setembro Amarelo, que falamos realmente na prevenção do suicídio, mas também falamos na prevenção dos transtornos mentais. Sem dúvida. Porque o transtorno mental, ele é de origem biológica. Claro que tem os fatores sociais, culturais, psicológicos, né? É diferente você ser criado dentro de um ambiente de higiene mental, de tranquilidade, diferente de uma pessoa que é criada dentro de um ambiente extremamente catastrófico. Mas todo esse transtorno ocorre no cérebro, ocorre nos mecanismos cerebrais. E para isso, a intervenção médica, a intervenção psicológica. Hoje nós sabemos da necessidade da atividade física como um elemento extremamente importante na ajuda terapêutica. Então,
Porque como ocorre no organismo, há uma disfunção mental que prejudica o metabolismo, prejudica todo um funcionamento de outros órgãos, que a atividade física pode ser utilizada precocemente para prevenir. A quarta onda da pandemia atingiu diretamente a saúde mental, né? Mas, falando antes, como identificar? É claro que alguns transtornos, algumas doenças são chamadas silenciosas. A hipertensão, o diabetes. Quando você vai perceber essas doenças já instaladas no organismo, já tem levado 2, 3 anos. E já, o que é que significa isso? É uma doença que já cronificou. Então, elas são silenciosas. Os transtornos mentais podem, em algum momento, não ser percebido. Porque o que é que muda principalmente nos transtornos mentais? Para a família, os amigos perceberem. É o comportamento. Apesar de não ser um transtorno do comportamento, mas é o comportamento o primeiro que se modifica. O indivíduo passa a se tornar diferente. Então, mais arredio, mais desesperançoso, mais pessimista. Claro que a gente vive num mundo, vamos dizer, em crise. É uma crise crônica. Porque, na verdade, crise é uma situação crítica. Mas nós vivemos num mundo em ebulição. Então, hoje, 10 anos, a sociedade se transforma mais rapidamente do que nos séculos passados, que levava 100 anos para se transformar, para ter uma revolução. Hoje, a cada 10 anos, tudo se modifica. Então, o cérebro também, ele vai precisar se adaptar, se ajustar a essas mudanças que são rápidas. Então, o comportamento é talvez o primeiro sinal, modo de a gente perceber. Às vezes a expressão da fala, né? Não vale a pena viver, não vale a pena, prefiro morrer. Se isso é recorrente, se isso é persistente, tem que ser levado em conta. Uma luz que acende. Exatamente. Às vezes não é aquele lugar comum. Quando é um lugar comum, dá para você identificar. Mas a recorrência, deixar de gostar das coisas que fazia, deixar de ir ao trabalho, deixar de se isolar dos amigos, se isolar da família. Então, são sinais. Um sinal. Então, se tiver algum amigo, familiar, perguntar se aquela pessoa está precisando de ajuda, né? Pode ser um profissional de saúde mental, médico, psicólogo, psiquiatra, pode. Primeiro, escutar. E, atualmente, muito o adolescente. O adolescente, ele se cobra muito. Então, eles estão no mundo diferente de adolescente há 50 anos. Pois é, totalmente diferente. O adolescente, hoje, ele, ao mesmo tempo que interage com o mundo ao mesmo tempo, mas ele vive numa bolha onde ele, mesmo com os amigos, a interação pessoal é muito pequena. Verdade. Então é mais através da tecnologia. E isso é mais difícil de identificar. Mas é isso, mudança de comportamento, o falar desesperançoso, né? Melancólico, né? Exatamente. Por aí. Aquela coisa do pessimismo severo. Existe ajuda, gente, psicólogos, psiquiatras estão aí para nos ajudar. A boa notícia é que Natal volta a ter um sistema de rede de proteção em relação à psicoterapia, em relação à psiquiatria ambulatorial. É o ambulatório que foi criado agora recentemente, uma iniciativa da Prefeitura de Natal, envolvendo todos os profissionais lá do Severino Lopes. Então, eu quero ressaltar essa questão da equipe interdisciplinar. Enfermeiros, que tradicionalmente o hospital era formado de médicos e enfermeiros.
médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutrição, educador físico, biólogo lá na ortoterapia. Então, são atividades que interagem no sentido de valorizar aquela criatura que adoeceu, ser humano, para se reabilitar, se ressocializar, dando apoio e sair da forma melhor para enfrentar a vida, a luta pela vida. É isso aí. A luta pela vida toda a vida existiu. Agora, a forma hoje, como o mundo está muito competitivo, talvez o cérebro ainda não está bem ajustado a nessa nova realidade. Olha, obrigado, Ximenes, e obrigado a vocês, Ricardo, Carlos, que participaram aqui da mesa e abrilhantaram a discussão. Mesa redonda, exatamente. Maravilha.